Boa tarde, pessoal. Ontem eu estava vendo umas mensagens que me deixaram aqui no YouTube e sobre o chamado, né? O pessoal falou, eu fiquei confusa em relação ao meu chamado, porque eu disse e reafirmo que o chamado ele não tem a ver com nossos sonhos. Muitas vezes ele não tem a ver com os nossos sonhos, não é aquilo que a gente sonha que Deus vai fazer na nossa vida. Mas durante toda a nossa caminhada, o Senhor, ele está projetando em nós a responsabilidade de viver esse chamado. Vamos estudar Êxodo. Lá em Êxodo está escrito que quando Deus chama Moisés, ele começa a preparar Moisés. Até porque, gente, se a gente pudesse escolher ser chamado e fazer o chamado, a gente não ia escolher ser chamado por Deus. Não ia, jamais. Sabe por quê, gente? Todo chamado tem cruz. Todo chamado tem cruz, todo chamado tem leão, tem urso, todo chamado tem Jezabel, tem Acabe, tem os profetas de Baal, tem os midianitas. Aí a gente consegue vencer, chegar ao ponto que Deus nos prepara para fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então, no deserto, todo chamado tem deserto. Então, não tem, ele não tem prediletos, mas ele tem escolhidos. E quando Deus escolhe, você não tem como dizer não. O maior segredo de descobrir se você tem um chamado é quando você diz não e Deus continua te chamando. Você não quer fazer, mas aquilo tá na raiz, na sua raiz. Então, dia após dia, isso vai te incomodar para que você faça algo a respeito. E mesmo você não querendo fazer, você sente que é necessidade que seja feito. Então, é quando você tenta fugir e tenta arrancar de você e você não consegue. Aí você descobre que realmente você tem um chamado. Mas nem sempre tem a ver com aquilo que nós projetamos, com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós organizamos. É por isso que nós devemos tirar um tempo do nosso dia e perguntar ao Senhor, Senhor, qual que é o teu propósito para a minha vida? Porque assim a gente perde menos tempo na caminhada e é muito mais fácil a caminhada com Jesus do que sem Jesus. E a gente vai se sentir completo naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Exatamente isso, porque o chamado ele não tem a ver conosco, ele tem a ver com Deus. É Deus que sonha, cria nós e realiza em nós o seu projeto. Então nós somos um projeto para ser realizado e temos o livre-arbítrio para decidir se queremos a vontade de Deus ou se queremos a nossa vontade. Só que quando queremos a nossa vontade, nunca somos completos. Então, gente, eu quero que vocês entendam isso, que o chamado não diz respeito a nós. Ele diz respeito a Deus que nos chama. E muitas vezes nós não queremos, nós fugimos. Mas quando Deus fala assim, ó, você vai fazer, acabou. Deus, quando ele falou para Moisés, Moisés, você vai fazer. Moisés falou, minha língua é pesada, colocou desculpa. Deus fez o quê? Falou, você vai fazer. E chamou Arão e disse, olha, se você não vai fazer, então eu vou chamar Arão. Arão vai falar por você. Então, gente, a caminhada de Moisés, ela foi preparada desde o começo. Quando Moisés foi ameaçado, quando bebê, e ele foi escondido ali no cestinho, ele estava sendo escondido por quê? Porque estavam tentando matar ele, por ele ser o libertador. Era plano de Moisés, Moisés era um bebê, ele não podia nem pensar o que seria o propósito dele. Mas o propósito de Deus era esse. Então o propósito de Deus para as nossas vidas sempre vai se cumprir, se nós permitirmos que Deus cumpra em nós os seus propósitos. Só tem uma coisa, toda pessoa que foge do seu propósito
vai ser sempre uma pessoa incompleta, porque uma pessoa que faz aquilo que Deus chama ela para fazer, ela se sente completa na caminhada, porque ela está fazendo a vontade de Deus e Deus está cumprindo aquilo que ela nasceu para ser.